Obrigada, Cris. Vamos chamar agora Fábio Mendes Zaratini. Ele vai falar sobre o artífice Antônio Félix Lisboa, análise de suas esculturas São Pedro e São Paulo Apóstolos, em Ipiranga, Minas Gerais. Fábio é mestrando em Preservação do Patrimônio Cultural do Programa de Pós-Graduação em Artes, Escola de Belas Artes, da UFMG. Ele é bacharel em Conservação e Restauração de Bens Culturais, também da UFMG. Boa tarde a todos. Sou o Fábio Zaratini, mestrando, né, do PPG Artes, aqui da EBA, UFMG. Vou apresentar para vocês hoje, então, uma parte do meu trabalho de mestrado, que é a obra de Antônio Félix Lisboa, o padre, inclusive, irmão de Aleijadinho. O trabalho se intitula Análises das esculturas de São Pedro e São Paulo, no Santuário do Bom Senhor Jesus de Matosinhos, em Ipiranga. Bom, começo aqui uma introdução rápida a respeito da pessoa, né, do padre Félix Antônio Lisboa. Começo fazendo um retrospecto aí sobre a literatura a respeito do padre. Temos como primeiro registro, né, da citação da figura do padre no texto de Bretas, que fala a respeito da biografia de Aleijadinho. No caso, nesse trabalho específico, ele é citado apenas como uma nota de rodapé. Se dá apenas a importância de que ele é parente de Aleijadinho, não dá nenhum dado mais concreto a respeito da obra do padre. Temos aí alguns outros registros, né, de Bazin, Martins, Miranda, Bury e a Miriam, que fizeram trabalhos, né, no século XX ainda a respeito do padre. Temos aqui como citação falas que já introduzem um pouco da complexidade do estudo. Temos aqui a fala de Bazin em 71. O reverendo Félix Antônio Lisboa deixou com efeito traços seus nos arquivos de Minas. Aí, mais adiante, na história, temos a Miriam Oliveira falando o seguinte: além dos discípulos e seguidores direto, que copiavam fielmente traços de sua caligrafia, inclui-se na primeira corrente de escultores, de estilo próprio e definido, mas que acusam um certo ar de família com as obras de Aleijadinho, sem apresentar, entretanto, traços marcantes de seu estilo pessoal. Ou seja, ao mesmo tempo que temos pessoas falando que ele tem um estilo próprio, também temos uma crítica falando que ele não tinha uma característica pessoal. Mais adiante, a Miriam complementa que é necessário um estudo mais profundo e fala que, a começar pela força expressiva de suas imagens, um pouco na linha do mestre Piranga, também trabalhou na obra de influência de mestre Aleijadinho. E ela complementa que ele merece ter um material que contemple, né, suas obras. Mais tarde, temos a fala de Marcos Paulo Miranda a respeito de que, mesmo em idade avançada, ele ainda tinha obras para serem entregues a seus contratantes. Mais adiante na história, já no século XXI, temos várias falas, né, de teóricos que abordam um pouco sobre suas obras que foram atribuídas a ele, né, obras da Igreja São Francisco de Assis, São Francisco de Paula, em Ouro Preto, além de outras obras pelo Estado de Minas Gerais. Ele se restringiu a atuar no Estado de Minas Gerais. Então, temos aqui um ponto de partida, a família do padre Félix Lisboa, no caso, o pai Francisco Lisboa, Manuel Francisco Lisboa, migrou de Ordivelas, Portugal, a Vila Rica, Brasil. Ele foi filho, né, de Manuel e Antônia Maria de São Pedro, ambos portugueses. Teve mais irmãs que mais tarde na história vieram a doar parte de sua herança para que ele pudesse fazer sua formação religiosa. Ele teve sua formação religiosa em Mariana, e destacamos aqui também a presença de Félix Antônio Lisboa, um irmão que pela história é considerado o irmão bastardo, porque foi fruto de um relacionamento anterior do seu pai com a negra Isabel.
inclusive, a biografia que temos de Aleijadinho, né, a primeira biografia na história, pelo Rodrigo Ferreira Bretas, veio a partir dos depoimentos de Joana, nora de Aleijadinho, que teria cuidado dele até o fim da vida. Dentro da história cronológica, então, temos que foi batizado na matriz de Nossa Senhora da Conceição Antônio Dias. Temos vários registros enquanto na sua formação em Mariana. Temos que ocupou o cargo de mestre de noviços, foi da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, onde foi padre. Temos o registro da confecção de passas, tarjas e risco para o mausoléu nas honras fúnebres do falecimento de Dom Pedro III, de Portugal, que hoje só restam apenas os leões, né, parte do monumento, que era, inclusive, um monumento efêmero, em homenagem ao falecido. Temos o documento das esculturas de São Pedro e São Paulo, apóstolos de Ipiranga. Temos o vago documento, né, de que encarnou e pôs olhos de vidro na escultura de São Francisco do Amor Divino, da Igreja de São Francisco de Assis. Aqui temos a escultura vestida e sem as vestes. Temos que fez a confecção de 2 imagens de São Francisco de Assis para a igreja homônima. É um documento vago que ficamos ainda em dúvida com relação à parte que ele teria tido nessa obra. Faleceu aos 86 anos e foi sepultado na igreja São Francisco de Assis. Honra que seu irmão bastardo não teve, né? Aleijadinho não foi enterrado lá. Uma breve introdução sobre o local onde estão essas obras, né? Os apóstolos São Pedro e São Paulo. Consta de que estão nos retábulos, no retábulo mor, nos nichos do retábulo mor do Santuário do Bom Senhor Jesus de Matozinhos, em Piranga, sob o risco de José Coelho da Silva, de 1789 a 1840, no distrito de Bacalhau, ou Santo Antônio do Pirapetinga, 12 quilômetros do centro, onde também trabalhou Francisco José Carneiro, que policromou e dourou os retábulos e participou da pintura de quadratura do teto da igreja. Aqui temos uma transcrição do documento, né, o recibo, onde ele conta que fez a fatura das 2 esculturas, a assinatura, e aqui temos uma visão do retábulo mor, os nichos laterais, né? São Pedro Apóstolo e São Paulo Apóstolo. Bom, essa análise morfológica, essa análise formal, ela contempla mais especificamente a talha, que é efetuada nas esculturas. Já podemos notar aí que ela tem esse eixo com pequena inclinação. Aqui temos a medida de cânone das esculturas. Elas têm cerca de 7,5 cabeças. As duas são muito similares em termos de proporção e tamanho, né, das partes do corpo. Aqui as visões de meio perfil e frente do rosto das esculturas. Temos, então, aqui a listagem de algumas características formais. Rosto de formato oval, com volume em Y, na união do nariz com a região das sobrancelhas. A presença de rugas na testa, explicitando a idade dos personagens retratados. A presença de olhos grandes, retesados e aplainados, com íris e pupilas ausentes de relevo, elas não são escavadas. Não possuem lacrimal, por exemplo. As pálpebras são bem delineadas. O nariz é curto, retilíneo e pontiagudo. As abas das narinas são bem delineadas e sulco nasolabial bem marcado, bem pronunciado. O nariz é curto, retilíneo, já falei. Enfim, as maçãs do rosto são proeminentes. A boca de contorno bem marcado, cantos caídos, lábio superior carnudo, depressão sublabial acentuada.
Continuando, então, vemos que possuem o cabelo radiado, né, surgem do alto e nas laterais da cabeça, em pequenas porções bipartidas na testa. Possuem topetes curtos, com formato de vírgulas invertidas, mechas nas laterais da cabeça, ligeiramente cacheadas, e voltados para trás. Os da nuca são ligeiramente enrolados. As orelhas são grandes e à mostra, são mal delineadas internamente, de formato como a da letra C, e lóbulo quadrangular de ângulos retos. A barba é bipartida, em mechas bem marcadas, mostrando curvas e contracurvas. Os bigodes são estriados, que surgem próximo às narinas, e emendam-se a barba, feixes estriados regulares, diagonais, como os dos cabelos de textura estriada irregular. O queixo é arredondado e saliente. A diferença entre eles, o São Pedro apresenta volutas no enquanto o São Pedro possui barba longa. E no São Pedro também notamos o pomo de Adão bem pronunciado no pescoço. Aqui uma visão ampliada das cabeças em meio perfil. Com relação aos membros superiores, né, podemos destacar que os dedos das mãos são longos e encorpados, as articulações das falanges são bem pronunciadas, bem marcadas, as unhas têm contorno quadrado e arredondadas, os dedos, portanto, são bem carnudos, né, bem roliços. As mãos dos personagens são muito parecidas, né, ambas carregam atributos, né, as duas possuem livro nas mãos e cada uma possui o seu outro atributo. São Pedro com as chaves e São Paulo com a espada. A respeito do corpo, né, podemos falar que a escultura está em contraposto e os pés se posicionam em ângulo reto de 90 graus. As peanhas, inclusive, são muito parecidas à policromia, apesar de não ser o foco da análise. Podemos destacar também os barrados, que tem uma pastilha muito parecida, os elementos fitomorfos são muito semelhantes. Aqui a respeito dos atributos que elas carregam, São Pedro com o livro das epístolas e as chaves, né, as chaves cruzadas que representam o céu e a terra. São Paulo com o livro das epístolas ou cartas paulinas, e a espada, que poderia ter a interpretação da palavra cortante ou do seu martírio. A respeito do planejamento, né, temos que os mantos são apoiados em um dos ombros e fixos no cinto à frente por uma ponta do manto, definindo assim um drapeado saliente em zigue-zague com dobra em polígono, que mais tarde nós vamos comparar com as gravuras de um estudo. Aqui, então, no planejamento, a gente destaca que são lisos de textura, eles não possuem pastilho ao longo do tecido representado, e essa dobra predominante no joelho, que podemos classificar como dobras e pregas em meandro. As bordas do manto e de todo o planejamento possuem essa decoração em relevo ou pastilha, que se restringe apenas às bordas e de textura lisa no resto do tecido. As golas são angulosas, em cone ou formato de V. As vestes são muito similares, vestes de apóstolos. Aqui tem um estudo de Lefts, de 2006, que fez parte das publicações da revista número 3, Imagem Brasileira, também apresentado em congresso. Destacamos aqui as dobras em cone, que é a figura A9, a dobra em polígono, que é a figura A11, o desenho A11, e a dobra em meandro, que é o A12. Lefts ainda coloca como exemplo a figura de Cristo com a cruz nas costas, onde mostra esse planejamento com caimento em meandros e bicos,
uma coisa que é bastante característica dessas esculturas especificamente, São Pedro e São Paulo. Então temos que os punhos e as bordas são terminados em faixas policromada e dourada, as pregas são caídas e duras, drapeados como cornetos ou polígonos bem vincados no caimento das túnicas, as pregas são horizontais bem marcadas que surgem à altura dos joelhos, conferindo ideia de movimento ou flexão dos membros inferiores. Temos a presença marcante da dobra em formato de letra U na altura dos joelhos, com 2 ou 3 dobras em meandro, bico ou formato de V, abaixo da perna mais flexionada. 1 minuto, viu? Aqui destacamos alguns exemplos de figuras com dobras em caimentos em meandro. A figura do profeta Daniel, de Aleijadinho, em Congonhas, uma obra documentada, inclusive, com a presença bem marcada desse elemento, né, da dobra em meandro. Coloquei aqui apenas como exemplificação dessa presença de dobras nesse tipo de escultura. Nas esculturas, especificamente de São Pedro e São Paulo, elas são com uma flexão que fica um pouco inadequado o uso desse sinal. Tem ainda as esculturas de São Francisco, São Joaquim e Nossa Senhora das Dores, atribuídas a Aleijadinho, onde a flexão dos membros são bem maiores, então justificaria a presença desse sinal. A policromia, que não é o foco do trabalho, destaco os barrados em elementos fitomorfos. E aqui eu deixo como uma pergunta, né, assim, a questão de outras esculturas da própria igreja que apresentam mesmas características, né, que é a Nossa Senhora das Dores, que está no centro do retábulo, onde estão essas esculturas, e a imagem de São Francisco da Penitência, né, uma iconografia rara, onde ele se apoia sobre o Gólgota e a cruz, né, segura a cruz. Essas esculturas elas não possuem documento, então precisam ainda de uma análise mais aprofundada, mas com base nesse estudo, né, que são os sinais representados nas esculturas de São Pedro e São Paulo, a gente já pode pensar em atribuições com mais embasamento, né, futuramente, e nas esculturas que já foram atribuídas até hoje. Como considerações finais, eu mostro aqui que ambas possuem o cânone de 7,5 cabeças, apresentam tipo físico e fisionomia, planejamento e peanha similares. Enfatizamos como estilema muito importante a dobra em letra U ou V, classificada como em meandros, né? E a gente coloca em segundo plano a policromia, que apesar delas serem muito parecidas, e a gente está trabalhando com as esculturas de São Pedro e São Paulo, a gente analisa que podem ter sido feitas pelo mesmo escultor, que no caso já é um documento, já temos como documento, mas a policromia, né, que muitas vezes nessa época era desviado para outra função, né, elas são similares, mas não temos documento de que elas tenham sido feitas pelo padre. Deixo aqui minhas referências bibliográficas e o meu agradecimento ao CEIB e à comissão científica pela oportunidade de apresentação, as professoras Maria Regina Emery Kitts, minha orientadora, professora Beatriz Coelho, que sempre me apoiaram, e a CAPES pela bolsa que eu recebo pela PPG Artes. Obrigado.